Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para darmos prosseguimento ao nosso estudo da palavra de Deus. Nós estamos estudando a vida do profeta Elias e estamos aí no capítulo de número 17, versículo de número 1. Nós já fizemos 2 vídeos anteriores a esse que estamos iniciando, aonde nós fizemos uma pequena introdução a respeito da vida do profeta e depois falamos no segundo vídeo sobre a importância de nós estarmos vivendo na presença de Deus, pois Elias, o profeta, se apresenta diante do rei Acabe, mas antes de se apresentar diante do rei da terra, ele havia passado tempo a sós diante da presença do rei do universo. Falamos a respeito disso, como é bom nós termos uma vida secreta, né, em busca da presença de Deus, do conhecimento da palavra de Deus, pois explicamos aí que quando ele entra diante da presença de Deus, ele já entra sabendo que ele vai falar baseado não em sua palavra, mas na palavra de Deus, né? Quando falamos que ele usa a expressão segundo a minha palavra, nós explicamos que esta palavra não é a palavra pessoal do profeta, mas é a palavra em que ele vive, a palavra em que ele crê, a palavra em que ele está fundamentado, que é a palavra de Deus. Então, ele conhecendo a palavra de Deus, ele então profetiza. E agora nós vamos falar do teor dessa profecia, que é uma palavra de juízo que o profeta então entrega ao rei. Ele se apresenta diante de Acabe e o propósito é entregar essa mensagem de juízo ao rei. Qual o objetivo tá despertando então a nação de Israel a respeito do Deus verdadeiro, tá certo? Então, leiamos, por favor, o versículo de número 1 de 1 Reis, capítulo de número 17, diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então, nós estamos vendo aqui o profeta já diante, né, de Acabe, e ele entrega então a palavra de Deus para Acabe. E nós então veremos aqui que um daqueles propósitos que nós falamos do ministério do profeta Elias, que é confrontar o rei Acabe, nós veremos que esse confronto já está bem presente nesta primeira palavra do profeta, pois nós veremos que o Elias, ele usa a expressão aqui dizendo que ele está na presença, né, e que vive o Senhor, ou seja, dá-nos a entender que alguém ou os israelitas ali achavam que Deus poderia não existir mais, né? Por causa do seu silêncio, diante dos reis que estão se assentando no trono, dessa sucessão de reis maus, idólatras. O povo, quem sabe, tem esta visão relacionada a Deus, assim como propriamente esse rei, junto com a sua esposa Jezabel, em sua mente Deus, ele está morto. Bem, verdade é que as escrituras não nos demonstram isso, né? Que esse era o pensamento, mas a palavra do profeta nos desperta essa intenção, né? Quando ele usa essa expressão, vive o Senhor, né? Então, observe, por favor, que Deus não está morto. É o que o profeta ele está dizendo. Eu estou na presença deste Deus e esse Deus ele é vivo. Quem sabe aí devido então o silêncio de Deus diante de toda essa idolatria, de toda essa perversidade que vai se instalando em Israel, Jezabel matando os profetas de Deus, o povo sofrendo por causa de toda essa maldade
no governo de Acabe e de Jezabel, o povo então faz algumas perguntas, e quem sabe essas perguntas é por que Deus permitiu, né, que homens idólatras viessem reinar em Israel. Por que Deus não age? Por que Deus é paciente diante do que está acontecendo em Israel? Às vezes nós também fazemos essas perguntas quando nos encontramos diante de um cenário de injustiça, diante de cenário onde nós vemos que parece que a maldade ela está reinando, onde parece que o mal, né, é que está no governo, que tem a rédea da história. Nós vamos ver então que Elias aqui representa o juízo de Deus, que chegou o momento então de Deus estar tratando com o pecado do povo. Nós vamos ver que Deus, diferente de nós, ele não age com pressa, né? Deus, ele é um Deus que age na hora certa. Ele é um Deus tardio em irar. Observe, por favor, o que Naum, capítulo 1, versículo 3, ele diz assim, ó: o Senhor é tardio em irar, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem os teus caminhos na tormenta, e na tempestade e nas nuvens são o pó dos teus pés. Observe aí que o profeta está aqui falando, né, ratificando aqui que Deus é tardio em irar-se. Então, Naum, ele está referindo aqui, ou se referindo à paciência do Senhor, né? Então, observe que o profeta Naum, quando ele faz essa afirmação, ratificando aqui a respeito da paciência de Deus, ele tem como base Êxodo capítulo de número 34, versículos de número 6 e o versículo de número 7. Veja só o que está escrito. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová o Senhor, Deus misericordioso, piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre o filho e sobre o filho dos filhos até a terceira e a quarta geração. Então observe que Naum ele tem o conhecimento desta palavra que Moisés aí falou ao povo. O que nós precisamos entender relacionado à paciência de Deus ou longanimidade de Deus. Então nós vamos falar aqui um pouquinho desse atributo, pois parece que é isso que está inserido nesse contexto do versículo de número 1, porque parece que no meio de Israel há um pensamento, né? Uma visão relacionada aí em que o povo está fazendo as coisas e parece que Deus não está nem aí, né? Jezabel está matando o profeta, Acabe está idolatrando a Deus, construindo altares a Baal, o povo se entregando aí a essa idolatria, virando as costas para Deus, e parece que Deus não faz nada. Deus está em silêncio. Aqui nos é revelado essa característica deste atributo de Deus, a sua longanimidade. Então nós falaremos um pouquinho aqui sobre a paciência de Deus. O que nós precisamos saber sobre a longanimidade de Deus, ou a paciência de Deus? Primeiro, na sua longanimidade ou paciência, Deus está dando tempo para o pecador se arrepender. Então, às vezes nós temos essa sensação, né, de que Deus ele está demorando, né, as coisas estão acontecendo dentro da nossa ótica. Deus, por que Deus não faz nada? Por que Deus não age? Então, quando estudamos sobre a longanimidade de Deus, nós vamos entender que Deus ele está sendo paciente e dando um tempo ao pecador, para que o pecador se arrependesse. E
quem sabe isso está acontecendo no contexto desse versículo. Deus deu tempo para que o povo se arrependesse, porém o povo não se arrepende, o povo continua fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor e principalmente o rei que está sentado no trono. E é aí então que nós vamos ver então o profeta entrar em ação. Mas o que precisamos entender é que a longanimidade de Deus é que Deus dá esse tempo para o pecador se arrepender. Observe, Deus seria perfeitamente justo se castigasse o pecador na hora, mas ele escolhe ser paciente, ou seja, longânimo. A longanimidade de Deus é vista, por exemplo, nos dias de Noé, quando Deus dá tempo para que os homens se arrependam. Observe, por favor, o que Pedro ele vai escrever aí em 1 Pedro capítulo 3, versículo de número 20. Ele diz assim, ó: os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade, a paciência de Deus, né, esperava nos dias de Noé, né? E essa paciência estava relacionado à construção da arca. Olha lá, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, isto é, 8 almas, salvaram-se pela água. Então, a longanimidade de Deus, ela tem um propósito. A paciência de Deus, ela tem um propósito. E esse propósito é fazer com que o pecador ele venha se arrepender. Então Deus está no controle, Deus está ciente de tudo, como nós já vimos, né? Ele falando que estava irritado com Onre e agora mais ainda com Acabe. Mas Deus ele vai dando tempo para que o pecador ele se arrependa, abra o seu coração, não endureça, né, o seu coração, e nessa atividade do Espírito Santo ele venha então arrepender do seu pecado, né? Em Deus está tanto o querer como o efetuar. O Espírito Santo trabalha e nós então nos entregamos a essa vontade ciente desse operar do Espírito Santo, né? Porém, nós vemos que algumas pessoas resistem, né? Como nos dias que nós vemos aí de Noé, resistem ao Espírito Santo. Na época de Neemias, nós também veremos aí que o povo reconheceu que Deus tinha dado tempo, né? Ou tinha sido paciente aí com o povo, né? Ou com seus antepassados. Observe, Neemias capítulo 9, versículo 29 e 30, diz assim: e testificaste contra eles, para que voltassem para a tua lei. Porém, eles houveram soberbamente, olha só, e não deram ouvido aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais o homem que as cumpriu viverá. Viraram o ombro, endureceram sua cerviz e não quiseram ouvir, né? Por isso que o alerta de Deus ao escritor dos Hebreus é: quando ouvir a voz do Senhor, não é amanhã, é hoje. Não endureçais as vossas cerviz, porque o povo endureceu, né? Versículo 30, porém, estende a tua benignidade sobre eles por muitos anos, e testificaste contra eles pelo teu espírito. Olha só, pelo ministério dos teus profetas. Porém, né, nós veremos aqui, eles não deram ouvido. Por isso, os entregaste na mão dos povos das terras. Então, eles tendo sido levados para o cativeiro, assim como a nação do norte vai ser levada para a Síria, nós vamos ver aí que é um juízo de Deus, né? Mas o que é interessante nós entender aqui é que mesmo aqui na longanimidade de Deus, né, existe aí um período, esse período que nós estamos aqui falando da paciência, em que Deus usa a vida dos profetas, como ele diz aqui, que eles, através dos profetas, ou do ministério dos profetas, ó, e testificaste contra eles pelo teu espírito, ou seja, o Espírito de Deus na vida desses profetas que condenavam as ações ou as más ações daquele povo, mas eles endureceram o coração, eles endureceram, eles deram com o ombro, viraram as costas, e diante disso, o que nós vemos então?
que a longanimidade é um período em que Deus, né, ele nos concede, né? Se Deus castigasse na mesma hora que nós pecamos, né? Ou seja, no momento do seu primeiro pecado, o que aconteceria conosco? Certamente eu não estaria aqui, né, juntamente estudando essa palavra, né? Então Deus, ele é um Deus paciente. Dentro da sua longanimidade, deste atributo divino, nós vamos ver que há em Deus um período para que o pecador venha se arrepender, né? Então, observe que esse contexto está aqui nesse versículo que nós estamos lendo. Segundo, a longanimidade, ela exige arrependimento. A longanimidade. Então, Deus dá um período dentro dessa paciência, né, que nós estamos falando. Porém, Deus, ele exige dentro da sua longanimidade que haja então o arrependimento. Ou seja, o propósito de Deus em mostrar a paciência é de nos conduzir ao arrependimento. Veja o que Romanos capítulo 2, versículo de número 4 vai dizer. Diz assim: ou despreza tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Olha só, ou seja, entre o intervalo do pecado e a cobrança, né, nós precisamos aí ser levado ao arrependimento, né? Ou nos arrepender. Então, existe um intervalo que é o que nós estamos chamando aqui, ou que a Bíblia, né, ela nos mostra que é esse período, então, de paciência entre o pecado e o juízo. Há um período, há uma linha aí que nós estamos vendo que é a longanimidade de Deus. Ou seja, se o pecador não aproveitar a sua oportunidade para se converter, a paciência de Deus não terá nenhum valor. Então, bem verdade é que nós não sabemos, né, o tamanho desse tempo em nossa vida, né? Nós não temos esse domínio. É por isso que nós não podemos desperdiçar a oportunidade no sentido de nos arrepender. Veja só o que Charles Rhodes, em seu comentário de Romanos, ele explica sobre a palavra do versículo 4, desprezar, aqui de Romanos que nós lemos, ou despreza tu a riqueza. Observe o que o Rhodes ele vai dizer. Ele diz assim, ó: desprezar é ter uma opinião desfavorável, é desdenhar a bondade de Deus e formar uma ideia tão errada dela que supõe que ele dá licença para o pecado. Olha só que seriedade. E parece que nós não estamos vendo isso, até mesmo alguns líderes que estão pregando isso hoje, tendo aí, né, uma ideia desfavorável a respeito aí da longanimidade de Deus, como que se isso fosse uma licença para o pecado. Então, Rhodes continua dizendo assim: imaginar que Deus não punirá porque ele é tão paciente ou porque sua bondade em relação a nós é tão grande que nós escaparemos mesmo que outros pereçam. Olha só. Então, o desprezar, o significado dessa palavra, segundo o mestre aqui, ele nos explica, então, que é nós termos uma ideia equivocada como os judeus estavam tendo, pois eles julgavam, né, o pecado dos gentios, mas eles mesmos não se arrependiam, pois achavam-se no direito por serem filhos de Abraão. Isso, eles, dentro desta cosmovisão, então eles diziam, achavam que estavam longe de ser cobrado por Deus, né? Então, observe que Paulo, ele vai dizer a respeito de quem vai livrar eles, né? Assim como João Batista também disse: quem vos livrará da ira futura? Era necessário que houvesse um arrependimento. E esse período é o período em que Deus está dando esta oportunidade. Mas muitos estão
supondo que a bondade de Deus é aí uma licença para que ele continue então praticando. Então, quantas pessoas que continuam mesmo ainda tendo a consciência do erro, do pecado, eles continuam ali pecando. Porém, nós veremos aqui que Rod ele faz uma divisão dessas três palavras, né? Aqui a palavra bondade, a palavra tolerância e a palavra paciência, né? Que ele diz que há aspectos aqui diferentes da bondade divina. Veja só, a primeira, né, significa aqui a palavra bondade significa gentileza em geral e expressa aqui em dar favores, né? Então é quase que nós atribuirmos aqui o significado da graça, essa bondade, que é Deus então nos conceder aí os seus benefícios, a sua gentileza. A segunda, paciência, é o seu significado mesmo literal de paciência, né? Aqui a espera, a ser tardio, né? E o terceiro, que é a palavra longanimidade. Essa palavra longanimidade significa lentidão em infligir a punição. Olha só, então longanimidade não quer dizer que Deus não há de cobrar, que a conta do pecado não vai chegar, né? Não é isso. Observe, se as pessoas continuarem no pecado, não se arrependerem enquanto há esperança, né? Enquanto há, então a esperança está enquanto temos vida. Após a morte, não há mais esperança para o arrependimento, tá certo? Então, o que o escritor está nos falando é que há um período de tempo para que esse arrependimento ele venha acontecer mediante a presença do Espírito Santo trabalhando na nossa vida, mas essa união, né, entre o homem e o Espírito de Deus, quando então ouvimos a palavra de Deus e deixamos que Deus então opere na nossa vida e nós nos arrependemos das nossas obras mortas, da nossa velha vida, da vida em que nós vivíamos, para uma novidade de vida. Mas se nós continuarmos no pecado e não nos arrepender enquanto há esperança, né? Isso há de nos conduzir à perdição. É o que a palavra de Deus ela vai nos dizer, né? Não podemos continuar na prática do pecado, tá certo? Então há uma mudança, é necessário que haja então essa metanoia, mudança de mente, que o Paulo também, o próprio Paulo, ele vai dizer, né? Ou seja, então Deus espera de que através do Espírito Santo de Deus nós venhamos ter essa mudança. Ele escreve a igreja de Corinto e ele diz que eles, né, haviam sido, né? Então ele descreve que haviam sido ladrões, haviam sido ali sodomitas, haviam sido efeminados e entre outras coisas ele descreve. Só que agora eles não eram. Em Efésios não é diferente. Ele descreve em outrora. Outrora vocês eram, né? Mas ele diz para que revistam-se do novo homem, tá certo? E ele vai descrevendo: aquele que roubava não roube mais, aquele que falava mal não fale mais. E ele descreve no capítulo de número 4 aí essa mudança que deve ocorrer. Porém, o Salmo de número 7, ele diz assim, versículo 12 e 13, para aqueles que permanecem no pecado: se o homem não se converter, se arrepender, Deus afiará a sua espada, olha só, e já tem armado o seu arco e está aparelhado. Versículo 13. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Então, observe que dentro dessa longanimidade de Deus, não quer dizer que Deus então não julgará o pecado,
mas é um período onde Deus espera que nós venhamos nos arrepender. A longanimidade de Deus exige de nós, então, o arrependimento. A terceira coisa que nós precisamos entender nesse atributo de Deus é que não podemos perder a oportunidade que Deus nos dá em sua longanimidade ou paciência, tá certo? Olha só, a paciência de Deus nos oferece a oportunidade de nos arrepender e fazer a vontade dele. Não devemos deixar esta oportunidade escapar. E jamais devemos achar que a longanimidade de Deus é permissão para pecar mais, né? Então nós não podemos perder a oportunidade nesse tempo de longanimidade. Veja só que Pedro ele vai dizer que Jesus ainda não voltou ou não havia voltado no seu tempo, exatamente por causa dessa longanimidade, né? Ou seja, porque Deus deseja que todos venham arrepender. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo de número 9, diz assim, ó: o Senhor não retardou a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo. Olha lá, não se esqueça que longanimidade significa, então, um período que Deus nos concede antes de estar aplicando o seu juízo. E ele diz assim: é longânimo para conosco, observe, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender. Então, a longanimidade de Deus exige que nós não percamos a oportunidade. Nós não sabemos do dia de amanhã. O que nós temos é o hoje. Por isso que nós não podemos perder a oportunidade, tá certo? Veja ainda 2 Pedro, capítulo 3, o 14 e 15 versículos, diz assim: por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados, irrepreensíveis e em paz com Deus, né? Sabemos que tudo isso está relacionado à pessoa de Jesus, tá certo? É o seu sangue que nos purifica, é ele que nos faz irrepreensível diante de Deus e é ele que nos traz a paz, pois o homem, né, por causa do pecado, estava aí, havia uma queixa, né? Havia uma sentença. Deus, entre aspas, está de mal com o homem por causa do pecado, tá certo? Mas Deus, através de Jesus, nos reconcilia. Ele traz essa paz através da pessoa bendita de Jesus. Então, ele continua dizendo assim: e tende por salvação, olha só, tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Então, que nós possamos aproveitar o período de longanimidade que o Senhor tem nos dado. Ele diz assim: como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, a longanimidade de Deus, nós precisamos compreender que nós não podemos perder a oportunidade. Nós não podemos deixar para amanhã. Quarto, o que nós precisamos saber sobre a longanimidade de Deus. A paciência de Deus, ela tem limite. Ou seja, a longanimidade de Deus, como disse Rode, né, não quer dizer que Deus não trará juízo, mas é que existe um período de espera, de tempo, de paciência, mas existe um limite. O cálice se transborda. E quando o cálice de Deus se transborda, então o juízo de Deus, ele entra em ação. A Bíblia diz que o seu trono, né, são juízo e justiça, mas à sua frente vem a misericórdia e a verdade. Ou, se não houvesse misericórdia e a sua verdade, meus irmãos, o que sobraria de nós, né? Então, em sua frente vem a misericórdia e a verdade. Hoje nós sabemos que essa verdade é Cristo, né? É ele que apazigua, ele é a propiciação dos nossos pecados, tá certo? É ele que apazigua essa ira de Deus contra aí o pecado, né? Então, observe que precisamos entender que há um limite essa paciência de Deus, né? Quando a Bíblia afirma que Deus é longânimo, está dizendo que ele demora em irar-se. A longanimidade não sugere injustiça, pelo contrário, né, meus irmãos? Deus ainda exige o castigo
merecido pelo pecado, mas nem sempre castiga na hora da transgressão, tá certo? Então, nós somos imediatistas, né, dentro da nossa natureza caída, e também não conseguimos compreender as coisas como a ótica de Deus. E a gente quer que Deus muitas vezes haja dentro aí da nossa visão, do momento em que nós queremos. Porém, nós vamos ver que Deus ele não age dessa maneira. Porém, observe que o pecado ele exige o juízo, tá certo? Então, embora muitas pessoas aí agem como se a paciência de Deus não tivesse limite, a pessoa continua, né? Deus alerta, Deus fala, a sua palavra é pregada, Deus permite que os sinais sejam aí a sua voz, né? Trombeteando aí, né? No ouvido, aos olhos, né? As pessoas estão vendo, porém elas acham aí que não há aí nenhum problema nisso, né, e que a paciência de Deus ela não tem limite, mas nós veremos que há um limite. A Bíblia mostra que haverá um ponto final na longanimidade do Senhor, né? Deus colocou um ponto final nos dias de Noé. Então, Deus ele dá um período. Noé prega, né? A Bíblia diz que ele era pregoeiro da justiça. Noé pregou 120 anos para o povo. Só que o povo não dava ouvido, casavam-se, davam-se em casamento. A Bíblia diz que a vinda de Jesus será da mesma maneira como foi nos dias de Noé, tá certo? E aí a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 7, versículo 16. Isso aqui é quando a longanimidade de Deus ela cessa. Versículo 16. E o Senhor fechou a porta. Quando a porta fechou, acabou, né? Aí chegou o limite, transbordou o cálice do Senhor, tá certo? Então, na verdade, cada pessoa aí tem aí uma oportunidade. Há um limite desta paciência de Deus, tá certo? Porém, a morte coloca esse fim aí. Então, Deus espera que nós venhamos nos arrepender aí, que nós possamos, através dessa misericórdia, dessa bondade de Deus. Quando Elias, ele entra em cena ali, fica claro que a paciência de Deus com o rei, né, e com o povo chegou ao limite. Nós vamos ver que Elias, ele é esse representante do juízo de Deus. Era como se ele estivesse dizendo: Acabe, agora o negócio vai apertar. Dei oportunidade, esperei que você mudasse, esperei que você se arrependesse, porém vocês não deram ouvido. Enviei os profetas e pelo meu espírito eles falaram, mas vocês endureceram o coração. E agora vocês podem se preparar. Por quê? Porque virá então o juízo de Deus. Então a mensagem do profeta será uma mensagem de julgamento, tá certo? Então ele diz assim, Elias entra, né, diante de Acabe e diz: Vive o Senhor Deus de Israel, perante a cuja face estou. Olha a mensagem de juízo: que neste ano nem orvalho e nem chuva haverá. Olha só, essa palavra de juízo, tá certo? Charles Swindoll, ele diz que com essa palavra, ou com a palavra aqui do profeta Elias, a Acabe, entre linhas aqui, o profeta está querendo dizer assim para o rei, abre aspas, vamos deixar bem claro daqui para frente as coisas, Acabe. Você não é o homem mais poderoso do país. Esta posição está reservada ao Deus do céu, a Jeová, aquele que é o soberano governador de todas as coisas. Você é capaz de parar a chuva? De jeito nenhum. Mas ele pode fechar aquelas nuvens de chuva pelo tempo que quiser. Fecha aspas. Olha só, então essa é a mensagem de juízo que o profeta traz para o povo. Então, observe que em Israel todos os anos havia alguns meses de seca. Porém, de noite caía o orvalho, né, que de tal forma que a vegetação não ficava muito prejudicada. Porém, agora o profeta Elias profetiza: nem orvalho vai cair. Então, verdadeiramente, aí está um juízo de Deus, né? É Deus vindo aí
com a sua ira sobre o povo, tá? Israel vai se tornar aí um grande deserto, tá? Vai haver fome, é o que o profeta ele está querendo dizer. Esta é a afirmação do profeta. Seca como nunca aconteceu, vocês estarão prestes ou estão prestes a presenciar, né? Outra coisa que precisamos entender é que essa seca seria um desafio também aos adoradores de Baal, pois eles acreditavam que Baal controlava os elementos da natureza, né? Era ele que dava chuva, era ele que dava o relâmpago, tá certo? E mandava o relâmpago. Dia Carson, ele escreve assim: o ato de segurar a chuva não era apenas um castigo divino, era o primeiro movimento numa disputa que revelaria o poder de Javé e a impotência de Baal. Então, meus irmãos, observe que esse cenário, esse versículo, ele é aí um versículo que nos revela que a paciência de Deus havia cessado e que agora Deus traria juízo sobre aquela nação, traria juízo sobre a vida do rei, sobre a vida da sua esposa, sobre todo o povo. E Elias é esse representante. Elias, ele é conhecido como profeta do fogo. Uma das representações simbólicas do fogo dentro da Bíblia é que é símbolo do juízo. Ou seja, ele representa então Deus entrando em juízo com aquela nação. Deus trazendo a lembrança, a memória, o pecado daquele povo. Meus irmãos, que nós com esta pequena reflexão desse versículo possamos entender que a paciência de Deus, ela tem limite. E que Deus nos dá oportunidade dentro dessa longanimidade. Eu não sei quantos estão aí nesse momento estudando essa palavra, mas que todos nós possamos, de alguma maneira, aí não perder a oportunidade que Deus tem nos concedido. Que quando você ouvir a voz do Senhor, você se arrependa, né? Porque dizem por aí que o pecado é como um cartão de crédito. Você usa, mas a fatura chega para pagar. E uma hora chega. Nós sabemos que Deus está dando oportunidade para esse mundo, para que ele se arrependa, para que eles voltem ao Senhor. Porque a qualquer momento nós sabemos que o juízo de Deus será derramado sobre esta terra. Deus está dando oportunidade para o mundo, para que o mundo se arrependa, para que as pessoas se voltem para Deus. Não sabemos quando, nem o dia e nem a hora temos ciência, mas sabemos que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. E depois que Cristo tirar a sua igreja, que é aquele que ainda resiste, nós veremos aí as taças da ira de Deus sendo derramada sobre este mundo. Que sejamos então inteligentes, sensível à voz do Espírito Santo e não venhamos endurecer as nossas cerviz, porque o Senhor vem e o nosso Deus é Deus de oportunidade, mas ele também é Deus que cobra o pecado. Ele é Deus de amor, de bondade, mas também é Deus de juízo. Ele não aceita o pecado e ele não tem o pecador por inocente. Ele nos deu esta grande oportunidade, que é enviar o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando estamos em Cristo, a Bíblia diz que não há nenhuma condenação, pois nele somos justificados, pois nele somos santificados, e nele também seremos glorificados. Que não venhamos, meus irmãos, pisar o sangue de Cristo, que não venhamos dar com os ombros, que não venhamos virar as nossas costas, porque sabemos que a taça da ira de Deus está se enchendo. E daqui a pouco ela há de se derramar. Apocalipse capítulo de número 14 nos descreve isso. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida na pessoa bendita de Jesus. Porque no seu trono está as bases, juízo e justiça, diz a palavra de Deus. Mas em sua frente está a misericórdia e a verdade. Se não fosse a misericórdia e a verdade, ai de cada um de nós. Que nós possamos então aproveitar. Nós continuaremos estudando
o versículo de número 2 no próximo vídeo. E eu tenho certeza que Deus continuará falando conosco. Até o próximo. Você pode deixar o seu like, você pode estar compartilhando esse vídeo e que nós possamos aí estar dividindo com outras pessoas o nosso propósito, que é estudar a palavra de Deus. Que Deus abençoe. Até o próximo, no nome do Senhor Jesus.